Disse Deus: haja luminares no céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Irmãos, esse é o quarto dia da criação. O dia que Deus criou os luminares. E estabeleceu que esses luminares, o sol e a lua, serviriam como sinal. Para quê, irmãos? Para marcar. Então, existe um propósito, né, na criação dos luminares, a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra, né? Eles servem como sinal para marcar. Nós vamos hoje refletir sobre isso um pouquinho. Deus criou os luminares para que eles sirvam como um sinal para a gente. Sinal que marca. Marca o quê? Estações, dias e anos. Queria que você pensasse, imagina na vida, sem esses sinais e sem essas marcações. Imagina na vida, imagina a sua vida numa linha, né? Sem mudança, sem variações. Como é que seria? Será que a gente ia conseguir lidar bem com o tempo que nós temos aqui? 70, 80, 90, 100 anos de idade. A gente ia entender, nós conseguiríamos responder a esse tempo de uma forma melhor ou não? Será que sim ou não? Será que esses sinais são importantes? Por quê? Em primeiro lugar, Deus criou assim. Então é coisa de Deus. Então a gente está falando hoje, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa coisa de que começa a primavera agora, né? Começa uma nova estação. Mas, poxa, será que isso tem algo de espiritual? É claro que tem. Tem sim. Deus criou assim. O propósito dele que fosse assim. E se ele criou assim, irmãos, é justamente esse o ponto. É porque é importante para nós. Se ele criou assim, é porque é importante que a gente perceba a finalidade das coisas como elas são. Para que a gente viva direito, para que a gente viva melhor. Não é verdade? Então nós vamos pensar e vamos refletir um pouco sobre isso. Porque a modernidade, ela trouxe para nós, e ela deixou para a gente um legado terrível. Desde lá do século XVIII, XIX, o homem sai da natureza, o homem vem para as cidades, se amontoa nas cidades, houve um rompimento, a gente desligou. Porque antes não era assim, antes nós estávamos, e nós contávamos, e a nossa vida, ela era ligada, e havia uma ligação muito forte com os ciclos da natureza. Então nós estávamos, e esses ciclos nos ajudavam a organizar a nossa vida, a vivermos melhor. Mas desde a modernidade para cá, a gente rompeu com isso. E agora nós temos os nossos relógios, as nossas agendas, não é verdade? Tem lá o tic-tac que não para, e a gente começa a pensar que a nossa vida é essa linha, né? Pode ir para frente, Boca. Aqui, isso. A gente começa a pensar que a nossa vida é mais ou menos isso aí, ó. Uma régua, sabe a régua? Ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e sem parar, e sem mudança. Então a gente programa as nossas vidas, a gente se organiza, a gente projeta as nossas vidas, tendo em vista que nós temos, né, uma linha de tempo, e nós vamos então organizar a nossa vida baseado nesse entendimento que a gente tem, que a nossa vida ela é assim, linear. Será que ela é assim, linear? Não, ela não é linear. E quando nós fazemos isso, não é à toa que hoje a gente tem tanta gente sofrendo, tantos males emocionais, doenças terríveis, porque a gente não pode viver assim. Porque Deus criou
os luminares, para eles marcarem, para que eles sirvam como sinal dos tempos e das estações, para que eles sejam como sinal das fases. Existem fases. Então a vida ela não é linear. A vida ela é algo como um círculo, né? Ela não é assim. Porque tem tempo para tudo. Lembra do autor de Eclesiastes? Tem tempo para tudo nessa vida. Existe um tempo que é tempo de chorar. E existe um tempo que é tempo de rir. Existe um tempo que é tempo de plantar. E existe um tempo que é tempo de colher. E daqui a pouco nós plantamos de novo. E depois colhemos. E depois plantamos novamente. E depois colhemos. A vida é assim. Nós precisamos entender isso de forma urgente, irmãos. Por isso que eu achei importante a gente conversar sobre isso hoje. Amém? Não é verdade? O que você acha? A gente não é enganado? Às vezes a gente projeta aí, então dos meus primeiros 30 anos eu quero fazer isso. Aí quando eu chegar lá dos meus 30 anos eu quero estar assim. Depois dos 30 aos 40 eu vou fazer outra coisa. E daí para frente eu faço isso. E aí a gente começa, quando a gente entra em contato com essa vida, a gente percebe que não é assim, nós não temos controle, né? E como a gente sofre. E como as pessoas sofrem. E como elas estão sofrendo. E nós vamos conversar hoje sobre esse problema. Entendendo que Deus, quando nos criou, Ele nos mostrou o caminho e a melhor forma de viver. E a gente vai buscar um pouco disso hoje. Pode ir para frente. A vida, conforme criada por Deus, deve ser entendida assim. Devemos observar os sinais que marcam as estações, as fases da vida. Nós precisamos, irmãos, estar sensíveis aos sinais. Porque são os sinais que determinam que tipo de tempo é o tempo em que nós estamos vivendo. São os sinais que mostram se nós estamos num tempo de plantar ou se nós estamos no tempo de colher. Se nós não estivermos atentos aos sinais, a gente vai querer plantar quando tem que colher. E aí não vai dar certo. Se nós não estivermos atentos aos sinais, nós vamos querer colher. Mas se nós não plantamos nada, vamos colher o quê? Nada. Precisamos estar sensíveis aos sinais que vão nos mostrar que fase é essa que nós estamos vivendo. Então, pode ir para frente, Boca, mais uma. Nós temos 4 estações, não é verdade? Que mostram que fase nós estamos nesse ciclo que a gente chama de ano. 4 estações. E será que sempre foi assim? Será que sempre a gente enxergou as 4 estações do ano? Sim ou não? Mudou? Assim, a gente percebe que hoje, aqui em São Paulo, a gente não tem as estações definidas. Não é disso que eu estou falando. Mas será que o homem sempre enxergou que existem 4 fases no ano? No começo, não eram 4, eram 2. Pode ir para frente, Boca. Não eram essas 4 fases bem definidas, eram 2. Era aquela fase quente e a fase fria. Só que a fase quente, ela era mais longa, né? Eu trouxe aqui, a gente vai ler. Para os romanos, havia somente 2 estações. Uma muito prolongada e a outra breve. A primeira era composta pela soma do que hoje chamamos primavera, verão e outono. Então tinha uma estação bem longa, uma fase do ano bem longa, que era composta pelas 3 estações que a gente conhece como primavera, verão e outono.
enquanto a estação mais breve era hibernum tempus. A estação mais longa se chamava veris, palavra que deu origem a verão. Eu queria trazer isso aqui para a gente pensar um pouco nessas palavras que nós temos aqui na língua portuguesa, que vieram lá do latim. Então, olha só, tínhamos duas estações. Uma era a estação fria, é a estação que, pelo nome, né, de hibernar, de se proteger, de se esconder do frio e dos efeitos do frio. É tempo de hibernação. Então, por isso, inverno. Existia outra que é veris, palavra que deu origem a verão. Então, a gente tem verão e inverno. Enfim, né? A estação mais longa se chamava ver, palavra que deu origem a verão. Porém, em determinado momento, o começo da estação se chamou primavera. Primeiro verão. Pode ir para frente, mais um. Enquanto que a época mais calorosa recebeu o nome de deveranum tempus. Seu período final, o tempo das colheitas, foi chamado autumnus, que deriva de altus, aumento, crescimento, que é a época da colheita. Então, assim, para as sociedades mais do campo, será que essa é uma informação importante? É ou não é? Por que é importante? Só vai conseguir viver, só vai conseguir subsistir quem observar. Depois do inverno, que começa então esse primeiro verão, era o tempo de plantar. Era tempo da semeadura. Precisava plantar ali, porque senão não ia dar tempo da planta crescer antes do outro inverno chegar. Então, você planta na primavera e começa a colher lá no finalzinho do verão, começo do outono. Era necessário estar atento aos sinais. Que sinais? Os sinais que marcam as fases. Porque cada fase a gente faz determinada coisa. E é por isso que eu lembrei lá do texto de Eclesiastes. E ele fala, tem tempo para tudo nessa terra. Existe tempo determinado para tudo. Em tempo de chorar, não adianta rir, irmãos. Em tempo de rir, não adianta querermos chorar. Porque existe tempo determinado. E nós precisamos estar atentos aos sinais que marcam as estações. Será que isso é importante para nós? Será que a gente pode aplicar isso para a nossa vida pessoal? É claro que pode. Podemos sim, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Primavera, então, que é esse tempo que nós vamos iniciar agora, no nosso calendário, na nossa vida, é tempo de plantar. Eu queria que você abrisse lá em Gálatas 6, versículos de 7 até o 10. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Quer dizer, não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, da mesma forma que o ano é marcado por 4 fases, a gente pode entender que a nossa vida também é marcada por fases. Existe tempo na vida
para determinadas coisas e tempo na nossa vida para outras coisas. Não é verdade? Você concorda? Sim. Esse trechinho que nós lemos aqui da carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, ela nos mostra um pouco disso. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O homem só vai colher aquilo que ele plantar. Ah, mas e a graça? Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, para os Gálatas. Irmãos, ele está escrevendo para essa igreja, e essa carta, toda essa carta, ela tem por motivação a correção do erro que essa igreja vinha cometendo, porque eles entendiam que o evangelho era legalista também, igual a religião judaica. Eles acreditavam que eles deveriam forçar e exigir a lei, e eles então eram legalistas. E Paulo então escreve toda essa carta para dizer, não, é pela graça, não sejam insensatos. Mas aqui nesse momento, ele está dizendo, ele está trazendo à tona uma lei, irmãos, um princípio que é natural, foi criado por Deus, é nesse sentido. Deus criou esse princípio e ele continua valendo. Ainda que estamos vivendo os benefícios da graça, estamos em contato com a própria aliança da graça de Deus em Cristo Jesus, isso não muda, esse princípio que é eterno, né? E é natural. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. O que o homem plantar é o que ele vai colher. Ele não pode colher outra coisa senão aquilo que ele plantou. Amém, irmãos? Não é? Se o homem não plantar, ele vai colher? Não. Na natureza, se o homem não plantar, ele colhe? Não colhe. Precisa colocar semente ali no lugar. Se ele não planta, ele não come. Se ele não planta, ele não vai colher. Porque, irmãos, existe uma ordem estabelecida, é sobre isso que nós estamos conversando. Uma ordem na vida, existe uma ordem que precisa ser respeitada. Existe uma ordem. E de acordo com essa ordem estabelecida pelo próprio Deus, se você não planta, você não colhe. Não tem como colher se você não plantar. Essa natureza que foi estabelecida, nesta natureza que foi estabelecida por Deus, você só vai colher se você plantar. Então, se você não planta, em primeiro lugar, você não vai colher nada. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, né? O homem colhe apenas o que ele planta. Em segundo lugar, irmãos, existe um momento certo de plantar. Outra questão importante. Existe o tempo certo de plantarmos. Não é verdade? Precisamos plantar no período da primavera, o primeiro verão. Porque se nós não plantarmos agora, na primavera, no primeiro verão, quando a gente tiver as portas do inverno e das limitações, e da secura, e da infertilidade, aí não teremos o que colher. Aí não adianta orar, aí não adianta pedir, aí não adianta fazer qualquer coisa, né? Porque de Deus ninguém zomba. O homem colhe o que planta.
Amém? Está claro isso, não está? Bem claro. O segredo da plenitude da vida está em aproveitarmos a primavera para plantarmos boas sementes em todas as áreas. É disso que esse texto fala, irmãos. É disso que ele fala. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O solo só devolve aquilo que você plantou. Ele não vai te devolver outra coisa. Por isso, se você plantar para a carne, é da carne que você vai colher. Qual o resultado da colheita da carne? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Vida abundante. O solo só vai devolver aquilo que você plantou, irmãos. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. É isso que ele está dizendo para nós hoje aqui. O que você tem plantado na sua vida? Entenda que agora é tempo de semear. É tempo de semear. É tempo de plantar. O solo devolve a você o que você plantou, mas ele devolve de forma multiplicada. Outro princípio. Se você planta uma semente de qualquer coisa, você vai ter uma fruta, né? Vamos dizer assim, um fruto. Não é assim. Porque algo acontece, né? É um milagre da natureza, um milagre estabelecido por Deus, quando você põe a semente no tempo certo, no lugar certo, e você coloca aquela semente certa. Pode esperar. Espera que no tempo certo você vai colher não a proporção de 1 para 1. Não é assim que acontece. Qual que é a proporção, irmãos? A gente vê lá na parábola do semeador, né? E em outros momentos da Bíblia, parábolas, 10 vezes mais, ou de 1 para 30, ou de 1 para 100. Só para a gente entender que quando você coloca a semente no tempo certo, e essa semente é a semente certa, ela vai trazer, né? A terra vai trazer a multiplicação dessa semente. Muito mais. Muito além. E aí é interessante que o apóstolo Paulo está lembrando dessa lei natural para falar para esses irmãos ali. E ele está dizendo, depois ele segue dizendo, por isso não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio vamos colher. Se não desanimarmos. Tempo de plantar, irmãos, é tempo de disciplina. Tempo de plantar é tempo de esforço. Né? É tempo de plantar semeando e chorando, né? Como diz a palavra. Quem planta, semeia e chora, depois na hora de colher os feixes, volta sorrindo, alegre e cantando. Mas o tempo da semeadura é um tempo de dificuldade, é um tempo que exige disciplina, exige de nós muito. E eu queria que você pensasse na sua vida, na totalidade, né? Nas suas áreas, em todas elas,
E o apóstolo Paulo está dizendo, ele não está falando faça isso ou faça aquilo. Ele diz, não se canse de fazer o bem. O que é plantar, irmãos? Para o apóstolo Paulo, faz o bem, faz o bem. Essa é a semente, que é a semente boa. Coloca essa semente. E agora é tempo de fazer o bem. É tempo de plantar a semente ali. Então, pensa lá no teu casamento. Às vezes você está pensando, já estou casado há 30, 40, 50 anos, né? Mas é tempo de plantar, para colher depois. Não se cansem de fazer o bem, faz o bem. Faz o bem a todo momento, porque é certo. No tempo certo você vai colher. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O sucesso, ele acontece nas nossas vidas quando a oportunidade se encontra com o preparo. Irmãos, se nós não plantarmos, a gente não vai colher. Às vezes a gente fica pensando, Deus vai mandar tudo. Não vai ser assim, porque Ele estabeleceu que não é assim. Ele próprio disse, não vai ser assim. Por isso planta. Se você quer que a sua vida melhore em todas as áreas, você precisa plantar. Plantar como? Faça o bem. E faça o bem a todos. E faça o bem especialmente aos da família da fé. Faça o bem principalmente com os seus irmãos em Cristo. Faça o bem. Plante. Você vai colher. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem. A oportunidade, irmãos, eles dizem que é careca, né? Quem já viu essa expressão? Né? A oportunidade é aquela. Se nós não estivermos preparados para quando nós nos encontrarmos com a oportunidade, ela vai passar. E como é frustrante, irmãos, a gente perder a oportunidade, não é verdade? Não é frustrante? É frustrante demais. É algo que nos fere profundamente, faz muito mal para nós. Mas a palavra de Deus vem na nossa direção falando, não espere que as coisas sejam e venham. Não, plante. Aproveita a oportunidade. É tempo para plantar, é tempo para se preparar, né? Para investir, irmãos, investimento. Principalmente naquilo que é mais importante. O apóstolo já nos dá a dica. Com as pessoas que nós amamos, as nossas famílias, os nossos maridos, esposa, planta na vida do esposo, da esposa, coloca a semente ali, vida dos filhos, os filhos com os pais, e depois, aqui na nossa comunidade de fé, planta na vida dos seus irmãos, e coloca ali a boa semente. Porque quando ele fala de sementes, quem planta na carne vai colher destruição, e quem planta no Espírito vai colher vida eterna. A gente fica pensando que é algo místico, mas o apóstolo fala, não. As pessoas gostam de usar esse texto para falar que elas têm que dar o dízimo. Se você der o dízimo, você vai receber de volta. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo. Ele fala, faz o bem. A quem? Aos que estão próximos, às pessoas que você tem contato, faz o bem. E principalmente as que estão reunidas na fé em Cristo Jesus com você, faz o bem. Isso é plantar, isso é viver no Espírito, isso é plantar para colher vida eterna. Isso é plantar para colher realização, irmãos. Isso é plantar para colher uma vida de plenitude, de alegria.
sem esses males que hoje nos assolam de todos os lados, essas doenças da alma, que tem esmagado, né, a nossa vida de tantas formas. Planta, que Deus garante. Quem garante, irmãos? O próprio Criador. Você vai colher. Você vai colher. A gente não controla o futuro. Não. A gente não tem controle do que vem pela frente. Mas nós precisamos perceber o sinal. Que tempo é esse que você está vivendo hoje? Que tempo é esse? Acho que está acabando a bateria aqui. Som. Mas tudo bem. Queria te convidar a refletir sobre isso hoje, irmão. Minha irmã, meu irmão. Que tempo é esse que você vive hoje? Tempo de quê, né? O Senhor tem colocado sinais para mostrar que hoje e agora é tempo para você semear. Semear. Sem desanimar, semear. Porque você vai colher. E vai colher muito. É de 1 para 100. Como é que a gente vai se preparar para o futuro? É só juntar dinheiro? A gente sabe que não. Como é que a gente vai se preparar para o futuro? Semeando. Porque se nós semearmos, nós vamos colher. Não é verdade? Não foi isso que Jesus falou lá em Lucas capítulo 16? Naquela parábola dos amigos? Não, parábola daquele administrador infiel. Ele fala, olha, os ímpios às vezes são mais espertos, são mais sabidos, porque nesse caso ele usou os recursos que ele tinha para fazer amigos, né? É isso que ele diz lá. Aí ele fala, vocês devem fazer o mesmo. Planta tudo aquilo que você tem, todas as sementes que Deus tem colocado aí na sua mão, né? Planta. E você vai colher. Quem garante é o Senhor. Amém? É hora para quem está casado aí já há algum tempo, plantar aí um novo começo, né? Na sua profissão, é hora de plantar. Ah, mas eu já tenho 60 anos, 70 anos. Planta que você vai colher. E o que dizer de plantarmos aqui na comunidade de fé? Plantar na vida dos nossos amados irmãos, né, que Deus tem trazido e reunido. Garantido. Quem planta do Espírito e pelo Espírito vai colher vida. Vida boa, vida plena, vida eterna. Amém? Vamos acolher essa palavra, irmãos, com o nosso coração. Vamos sairmos daqui nesta manhã, entendendo que é tempo de plantarmos. Deus nos deu uma primavera na vida. E vamos plantar. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos clamar a Deus agora. Senhor, nós estamos aqui.